Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje, dia 8 de julho, estamos aqui para nossa aula de História. O conteúdo da nossa aula hoje são as fotografias e também vamos fazer aí uma pesquisa sobre Santos Dumont, né? Páginas 168 até 164 e 74, né? Lembrando que nós estamos agora usando o nosso livro 2, o nosso livro novo. Vamos lá dar uma olhadinha nas nossas atividades? Estamos aqui então, segundo ano. Prosseguindo lá da página 168 que nós tínhamos parado, né, nas nossas últimas atividades. E nós temos aqui o Você Sabia. Vamos ler lá junto com a Pro? Olha aqui. Quando comparamos documentos de época diferentes, é possível observar as mudanças que ocorrem ao longo do tempo. No caso do passaporte, podemos observar que antigamente ele era elaborado em uma folha de papel, na qual a fotografia era colada e os dados pessoais eram escritos à mão. Atualmente, ele tem o formato de caderneta, não é? Com a impressão dos dados e uma fotografia digital. Então, ó, pessoal, para nós que respondemos as atividades aqui, ó, lá da nossa aula anterior, que pedia para que nós fizéssemos o quê? Comparássemos aí o passaporte atual do antigo. E aqui no Você Sabia já tinha ali uma dica para a gente conseguir responder aquela, tá bom? Continuando nossa leitura aqui, olha lá. Existem documentos que registram a sua história. Existe um documento que registra a sua história na escola. Como você se comporta, os resultados das avaliações, a quantidade de faltas e presenças, entre outras informações. Você sabe que documento é esse? Que documento será em segundo ano? Se respondeu que é o boletim escolar, você acertou. Olha lá, que está dizendo também pra gente sobre o texto lá do Você Sabia. Olha lá, caderneta, aqui no nosso glossário. Caderneta, pequeno livro ou caderno. Então, pessoal, nós temos aqui o texto falando, então, sobre o boletim. Vamos saber mais sobre ele? Vamos ler mais um pouquinho? Olha lá. O boletim escolar, o diário de classe do professor, as avaliações que você realiza, as fotografias que são feitas e o seu caderno são alguns dos exemplos de fontes históricas que têm registros da sua história na escola. Esses documentos ajudam na compreensão do funcionamento escolar e das atividades desenvolvidas pelos professores e alunos. Então, olha lá, veja um exemplo de um boletim. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos o exemplo de um boletim, né? Olha lá, Escola Grandes Sertões, segundo bimestre. Aí nós temos aqui o nome da pessoa, olha lá, ó. O nome do menino, olha aqui. Nós temos a turma, onde a Pro tá fazendo aqui o risquinho. A turma, o nome da pessoa, o ano que estudou, olha aqui. O nome que estudou, o nome da professora e todas as matérias aqui, segundo ano, que ele faz, olha lá, onde a Pro tá grifando ali, vocês estão vendo? E todas as matérias, aí nós temos as notas e as faltas e a situação dele. Olha que aluno ótimo, foi aprovado aí em tudo, só tirou de 7 para cima as notas dele, notas muito boas, né? Então, esse daí é um exemplo, né, de um boletim escolar. Cada escola tem um modelinho próprio, tá bom? Mas normalmente as informações que estão aí são iguais em todos, são formatos diferentes, mas com as mesmas informações. Seguindo aqui então, pessoal, aqui na número 5, vamos lá, nós temos o seguinte, vamos descer, opa, aí, aí ó, aqui no número 5 nós temos aí, ó, converse com os colegas, né,
e o professor e responda: o que é possível saber observando esse boletim? Não temos aí como conversar, né, antes de fazer a nossa lição, a não ser lá no nosso horário do Meet. Então, pessoal, vocês vão ter que fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima nesse boletim e ver o que você consegue saber dessa pessoa aí, ó. Se a gente for olhar com bastante atenção o boletim, a gente vai conseguir saber a série, o nome, a nota, se ele foi aprovado ou não, tudo aquilo que a ProKate acabou de falar. Então, você vai ler esse quadrinho, pegar todas as informações desse aluno e escrever as coisas que você conseguiu descobrir sobre ele aqui embaixo na número 5. Tudo bem? Muito tranquilinho até aí, né? Na página seguinte, segundo ano, nós temos aí, ó, o texto que diz o seguinte: outra fonte de informações sobre um indivíduo ao longo da vida pode ser o cartão de vacinação. No Brasil, existe um calendário nacional que indica qual tipo de vacina deve ser aplicada para a imunização de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Para o controle dessas vacinas, existe o cartão de vacinação. Você possui um? Quais vacinas você já tomou? Todo mundo tem um cartãozinho de vacinação, tá bom? Quem não tem o cartão, normalmente quando a gente vai vacinar lá no hospital, né, na UPA e tal, temos aí eles dão um cartãozinho pra gente, um papelzinho, com alguns carimbinhos ou com algumas assinaturas mostrando quais as vacinas que a gente tomou naquele dia, né? E aí a gente vai juntando esses papeizinhos e montando aí a nossa caderneta, o nosso cartão aí de vacinação. Aí aqui embaixo, pessoal, nós temos lá o Você Sabia. Vamos lá dar uma olhadinha no Você Sabia. Aqui no Você Sabia, segundo ano, tá escrito assim, olha lá. Sempre que você se vacina, essa informação é passada para o governo, que deve ter o controle de doenças de toda a população brasileira, evitando epidemias e garantindo vacina para todos. Então, olha lá, essas informações que ficam na nossa carteirinha, né, de vacinação, são repassadas lá para o governo para eles poderem saber aí quantas pessoas foram vacinadas, né, como que anda aí esse fluxo de vacinação, se as pessoas estão tomando ou não, e quantas pessoas estão protegidas aí das doenças ou não. Falando em protegidas, segundo ano, olha ali o nosso glossário, tá falando assim no nosso glossário. Imunização. O que é imunização? Olha lá, processo de proteção imunológica, ou seja, de proteção contra doenças infecciosas, não é? Então, doenças que são transmitidas aí de uma pessoa para outra, né? Que podem atacar o nosso organismo. Estamos aí passando por um momento onde nós temos uma doença infecciosa aí, né? Que é o coronavírus, que está fazendo com que a gente, né, fique em casa durante esse período aí todo. Se houvesse uma vacinação pro Covid, né, pro corona, nós às vezes não estaríamos tendo que ficar em casa, aqui tendo as nossas aulas, né? Mas eu acredito que logo uma vacina vai ser formulada aí pra gente, todo mundo vai se vacinar, se precaver, e aí a gente vai poder voltar para a vida normal, né? Vamos torcer para isso. Mas continuando aqui, segundo ano, temos ali, ó, então logo aqui abaixo, o texto que diz o seguinte, olha lá. Veja, peraí que saiu da página, vamos lá. Olha ali, aqui, ó. Veja a seguir o modelo de cartão de vacinação. Os cartões de vacinação podem ser de diferentes modelos. Entretanto, os dados de registro devem informar o tipo de vacina e conter a data da imunização e a assinatura do responsável pela aplicação. Então, quer dizer, tem esse modelo aí, mas existem outros modelos, igual o boletim que a ProKate falou. O boletim também existem outras formatações, outros modelinhos dele.
mas as informações que existem tanto no boletim escolar quanto na carteirinha de vacinação são as mesmas. E sempre tem que ter a data que você foi vacinada, né? Que tipo de vacina você tomou e tem que ter a assinatura de quem aplicou em você, tá bom? Então, olha aí, ó, no modelinho aqui embaixo, nós temos os registros da vacina. Olha lá, tem normalmente um carimbinho, olha, alguns estão carimbinho, alguns são preenchidos a caneta. E aí tem a data e a assinatura de quem aplicou na gente. Pede pra mamãe mostrar pra vocês aí a carteirinha de vacinação de vocês, né? Ó, esse daqui é um modelo mais comum, que quase todas as pessoas têm. Caderneta de saúde da criança. E aí dentro dela tem todas as informações sobre vocês e das vacinas que vocês tomaram. Bacana, né? Então vamos lá. Aqui embaixo nós temos o seguinte, aliás, aqui ó, pessoal, são 2 exemplos da carteirinha, ó. De 2 tipos de carteirinha. De um lado aqui as 2 crianças e do outro lado lá as pessoas todas em um bosque, em um jardim, né? Tomando sol aí durante o dia, tá bom? Aqui embaixo, vamos continuar nossa leitura então, dedinho em cima e acompanhando a leitura com a Procate. Muitos cartões, além do controle das vacinas, trazem informações sobre o desenvolvimento da criança, como sua evolução de peso e tamanho, entre outros dados. Então, é o que a Pro acabou de falar. Nessa carteirinha de vacinação tem algumas informações sobre a gente, não só as vacinas que nós tomamos, tem nosso nome, às vezes nosso endereço, e também na carteirinha de vacinação vem a informação do nosso peso, a nossa altura, às vezes, para poder ter esse controle de como você está crescendo ou não, tá bom? Continuando a leitura ali no segundo parágrafo, existem outros modelos de cartões ou cardenetas de saúde da criança. Todos têm o mesmo objetivo, todos com o objetivo de assegurar o controle da sua imunização e do seu desenvolvimento. Então, para que serve a carteirinha de vacinação? Para controlar todas as vacinas que eu já tomei, para o governo e todas as pessoas saberem do que você já foi imunizado, né? E também para acompanhar o seu desenvolvimento, para ver o quanto você cresceu, quanto tá seu peso, né? Quanto tá sua altura e coisas assim. Logo embaixo aí, pessoal, nós temos o Connect, tá bom? Olha lá. Para saber mais sobre o calendário nacional de vacinação, acesse o site do Ministério da Saúde. Então, normalmente, quando eles vão passar alguma vacina, eles fazem alguma campanha, viu, pessoal, na TV. Normalmente, vocês veem aí, vacina contra gripe, vacina contra rubéola, vacina contra paralisia infantil, tem várias vacinas que nós tomamos. E normalmente, quando esse calendário, essas datas estão se aproximando, o governo faz uma propaganda na TV lá, para que todo mundo fique sabendo, tá bom? E quem também tiver curiosidade pode acessar o site que tá aí. Lendo aqui embaixo agora, pessoal, ó, como você viu, todos esses documentos revelam dados sobre cada indivíduo. Além deles, há diversos outros que podem ser fundamentais para o estudo da história de uma pessoa ou de um grupo. Vamos conhecer agora outras fontes históricas. Lá no nosso último livro, né, no livro 1, a gente falou sobre fontes históricas. Agora a gente vai conhecer mais a fundo um pouquinho dessas fontes históricas. Antes que vocês me perguntem, né, antes que surja dúvida aí lá, a gente pode considerar, Procate, o meu boletim e a minha carteira de vacinação como fonte histórica? Claro que sim, ele conta um pouco sobre a sua vida escolar, sobre a sua saúde, sobre a sua altura, sobre o seu peso. Então, se ele traz informações sobre você ou sobre alguma coisa, também é considerado uma fonte histórica, tá bom? Continuando lá para a página 171, temos aí, ó, a primeira fonte histórica que nós, hoje em dia, tiramos muito, né? Fazer essas fontes históricas aí, atualmente são os que nós mais usamos, né? Que são as fotografias. Vamos ler o textinho lá, então? Olha lá. As fotografias são importantes registros da vida dos indivíduos e podem revelar informações sobre histórias pessoais, familiares
e da sociedade em determinado tempo. Uma fotografia pode revelar o que a pessoa estava fazendo e onde estava. Pode também mostrar como as pessoas se vestiam, o que costumavam fazer, como eram os objetos e as construções em outras épocas, entre outros. Ao comparar fotografias de épocas diferentes, podemos observar diversas mudanças em muitos espaços e objetos. Então, olha lá, quando a gente compara as fotografias, a gente consegue ver o quanto mudou, né? O lugar, o jeito de se vestir, o jeito que eram os objetos, né? Segundo parágrafo aqui, pessoal, dedinho aí em cima para ler capru. As fotografias a seguir mostram alguns momentos da história de Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação. Por que será, hein, que ele é considerado o pai da aviação? A lista de feitos e invenções desse brasileiro é extensa e variada. Voos em balões, dirigíveis, aviões, popularização do relógio de pulso, entre outros. Então, olha a quantidade de coisas aí que o Alberto Santos Dumont aí inventou, né? Em 23 de outubro de 1906, ele realizou o primeiro voo público a bordo de um avião, o 14 bis. Então, olha lá que bacana, foi um brasileiro aí que popularizou deixou comum, né, o uso do relógio de pulso. Antes ninguém usava o relógio no pulso, né, era só lá na parede, no de bolso, né, mas no pulso não se usava muito. Olha aí o Santos Dumont e sua oficina em 1906. E olha o Santos Dumont a bordo de um balão, olha, em Paris, na França. Muito legal, né, pessoal? Muito legal, ainda mais a gente saber que se trata de um brasileiro que fez essas coisas tão legais, né? Que foram aí os primeiros passos para a gente poder conhecer aí e usar os acessórios que a gente usa hoje, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, olha lá as outras fotografias, segundo ano. Santos Dumont a bordo do dirigível 14, número 14, em Paris, França, em 1905. Olha o 14 bis aí, pessoal. 14 bis em Paris, na França, em 1906. Olha como eram aí os primeiros, aí, os protótipos dos aviões aí, olha. As fotografias contribuem para a compreensão da vida desse inventor e também do processo de evolução técnica das aeronaves, que, segundo o próprio Dumont, em pouco tempo estariam por toda parte. Olha lá, ele já sabia que logo os aviões aí iam ficar comuns, todo mundo ia usar. Olha só como ele tinha um pensamento, né, revolucionário, um pensamento para frente. Você já observou os aviões nos dias atuais? Já observou? Olha a diferença aí do 14 bis para os aviões de hoje. Eles mudaram muito, não é mesmo? Será que estão mais seguros hoje em dia? Será que hoje é mais seguro o avião do que era lá antigamente? Será que os aviões de hoje em dia conseguem levar mais passageiros? Olha aí o do 14 bis. Será que os aviões que a gente usa hoje conseguem levar mais pessoas? Levam, né? Muito mais pessoas, são muito mais seguros, né? A tecnologia aí ajudou muito na evolução dos aviões, né? Então, vamos lá aqui, ó. Agora que a gente soube um pouquinho sobre o Alberto Santos Dumont, vai ser a nossa vez de pesquisar mais um pouco. Olha lá. Você já viu ou entrou em um avião? Costuma usar o seu relógio de braço, de pulso? Como você viu, Alberto Santos Dumont desenvolveu, adaptou e popularizou essas invenções. Mas ele também fez muitas outras coisas. Trabalhinho para ser feito no nosso caderno, tá bom?
Faça uma pesquisa sobre esse brasileiro, registrando em seu caderno os dados do nascimento, data e local onde ele nasceu, tá bom? E algumas outras informações sobre a vida dele. Pessoal, vocês vão fazer essa pesquisa, mas não precisa escrever nada muito extenso, tá bom? Sejam bem resumidos. Vocês vão copiar à mão lá no caderninho de vocês, combinado? Você pode consultar os documentos disponíveis nesse caderno, né? Ou acessar esses sites aí, pessoal. Tem vários sites aqui. Depois que você fizer essa pesquisa, pessoal, e escrever lá no seu caderno, quando Santos Dumont nasceu, o local, a cidade que ele nasceu, né? Tudo mais bonitinho. E colocar algumas informações sobre eles. Gente, no máximo aí 10 linhas. Não precisa mais do que isso para sua pesquisa. E aí eu quero que vocês coloquem nessa pesquisa outras coisas, descubram outras coisas sobre o Santos Dumont, fora ele ter popularizado, inventado o avião, o relógio de pulso. Eu quero saber outras coisas sobre eles, que não estão escritas aqui, tá bom? Então, pede pra mamãe ajudar vocês a pesquisarem lá no Google e leiam com atenção para achar alguma informação diferente das que estão aqui, tá bom? Fiz a minha pesquisa, escrevi lá no meu caderno. O que eu vou fazer? Vou voltar para o meu livro e vou responder essas duas perguntinhas, tá bom? Após a pesquisa, responda as questões a seguir. Que tipos de documento você consultou em sua pesquisa? O que você leu lá? Que documentos você olhou? Você viu fotos? Você viu a certidão de nascimento dele? Você viu o passaporte dele? Você consultou livros e documentos? Tudo isso daí, ó, vocês vão escrever, vão colocar os nomes dos lugares que vocês pesquisaram, tá bom? Aí na número 1. Na número 2, vocês vão fazer o seguinte, olha lá. Selecione uma das fontes que você consultou e responda. Então, por exemplo, você foi lá no Google e olhou a certidão de nascimento ou acessou esses sites aqui, ó. Acessem esses sites que é mais fácil, tá? Do que vocês fazerem uma procura aí direta no Google. Acessem esses sites porque vai ser mais fácil. Então, você depois vai escolher um daqueles ali, tá bom? E escrever aqui pra Pro. Que informações sobre a vida de... responda que informações sobre a vida de Santos Dumont você pôde obter ao estudá-las. O que você descobriu aí sobre o Santos Dumont ao consultar aí esses documentos que estão nesses sites aí? O que você descobriu de novo? Escolhe uma coisa e escreve aqui na número 2, ok? Nossa atividade de história de hoje é essa, tá bom? Responder lá a perguntinha número 5 e fazer uma pesquisa bem bacana e escrever lá no caderno sobre o Santos Dumont. Mais pra frente a Pro vai querer ver esse caderninho aí, essa pesquisa, tá bom? Pra poder passar um vistinho pra vocês. Combinado? Então, um beijo, espero que vocês façam com muita atenção e até a nossa próxima aula. Beijo, beijo, beijo.